Estou aqui para compartilhar nosso novo roteiro de estudos da nossa segunda semana de educação virtual à distância, tá certo? Então, vamos lá, turma. Terça-feira, 2 aulas, o equivalente a 2 aulas nossas, tá? Então, a gente vai cumprir as 5 aulas semanais. Primeira aula, sobre artigos. É uma discussão nossa da parte de língua, a parte gramatical nossa, conforme a gente já havia combinado. Então, você vai clicar nesse link azul aqui, que ele vai abrir um vídeo bem breve, bem didático, né? Curso de língua portuguesa, vai explicar para vocês o que é esse artigo, já apresentando o artigo definido e o artigo indefinido. Volta para o roteiro, atividades, em relação ao número 1. Escreva uma frase que comece com um artigo definido masculino no singular. Então, você mesmo vai criar um exemplo para explicar o que é artigo. Nesse caso, definido masculino no singular. Depois, próxima questão. Escreva uma frase que comece com um artigo definido feminino no plural. Então, lembrando, singular, uma pessoa. Plural, mais de um, mais de uma. Beleza? E depois a questão 3. Mais um material sobre artigos. Nossa segunda aula do dia. Vai abrir novamente o link. Aqui tem uma explicação bem breve, com os exemplos concretos, né, de cada caso, já citados, os definidos, os indefinidos. Esse material você vai abrir assim aí na sua tela. Beleza? Então, o artigo definido, ele afirma com precisão qual é. O carro amarelo, a casa azul. Não é qualquer um, né? É o e a. Está definido. Já os indefinidos é uma casa, um carro. Então pode ser, em tese, qualquer um. Beleza? Por isso que eles são imprecisos, logo indefinidos. Então, você volta para as atividades agora da aula 2. Cite todos os exemplos de artigos definidos. Você vai ver ali no material a listagem deles, eles aparecem. Você vai listar. Os artigos definidos são, etc, etc. Cite exemplos de artigos indefinidos. Eles também estão lá no material. Você vai citar quais são os indefinidos. Aqui, o nosso exercício mais complexo do dia para fechar o conteúdo. No gênero textual receita, quando um item é apresentado pela primeira vez, lá nos ingredientes, turma, é com um artigo definido ou com um artigo indefinido? E na segunda vez, quando ele é citado, geralmente lá no modo de preparo, certo? Então está lá um ingrediente, está lá um material necessário, um instrumento de culinária necessário que você vai utilizar. Depois ele reaparece lá no modo de preparo. Como que ele vai ser apresentado agora pela segunda vez? Com um artigo definido ou indefinido? Pensa, na primeira vez estava definido, na segunda já estava aqui em cima. Então, pela lógica, você já consegue descobrir. Encontra uma receita por aí, na sua casa, na internet, e verifica, consulta e depois cita o exemplo aqui para nós. Beleza? Fechado o nosso primeiro dia de aula da semana. Na terça-feira esse material vai ser postado. Quarta, mais 2 aulas, a aula 13 e a aula 4. Avançamos no conteúdo da semana, um conteúdo agora mais literário, mais cultural, o provérbio, também conhecido como ditado popular. Aqui a gente vai ter a experiência, a sabedoria de vida acumulada em histórias muito breves, em frases muito curtas, que elas, na verdade, sintetizam, reúnem uma série de experiências e conhecimentos, a sabedoria popular mesmo, né? E aí ela passa um ensinamento, ela passa para a próxima geração um ensinamento a partir dessa experiência acumulada. São os provérbios, uma definição de provérbio do site Norma Culta, da língua portuguesa, né? Retirados da experiência de vida e transmitem conhecimentos e sabedoria popular. São ricos em imagens, vocês vão perceber que eles são todos metafóricos, eles usam da natureza para explicar a questão da água, a questão do vento, a questão da pedra. Eles usam os animais para explicar, animais que são simbólicos, né? O próprio burro acaba aparecendo, então esses animais são carregados de significados para nós. Esses recursos da natureza são carregados de significado para nós e eles passam a mensagem adiante. Então, vou pedir para vocês lerem essa definição aqui e irem para os exercícios. Número 1. A partir desta lista de 50 exemplos, abre a lista. Vamos lá. 50 ditados populares brasileiros, turma. Você vai escolher aquele que mais gostou
que se identificou e vai explicar a ele que ensinamento que ele passa, com as suas próprias palavras. Explica para nós, então, o que esse ditado quer dizer, o que ele defende, o que ele explica, o que ele passa adiante. Que conhecimento, que saber. Justo? Próxima atividade, transcreva um ditado popular dessa lista aqui, dos 50, que contenha 2 artigos definidos, que a gente viu na aula anterior, e os destaque. Você vai ter que procurar bem, tá? São poucos que aparecem 2 artigos definidos ali no mesmo ditado. Beleza? Procura que você vai encontrar. Próxima questão, transcreva um ditado da lista que contenha um artigo indefinido e o destaque. Então, mesma lógica anterior, só que agora você vai procurar um indefinido. Certo? Aula 4 da semana, turma. Provérbios indígenas das tribos dos Estados Unidos. Muito interessante a gente ter contato com esse conhecimento, tá? Depois a gente vai ter com os das tribos brasileiras, sim. Mas, vamos lá para sabedorias dos povos indígenas dos Estados Unidos, né? Se a gente conhece pouco os nossos, a gente também conhece pouco os povos do norte, da América do Norte. Então, você abre esse vídeo do YouTube aqui, a partir do link do roteiro, tá aqui. Você clica, o vídeo abre. E o vídeo começa a trazer para você escrito mesmo. Você vai ler, tá, turma? Não é um áudio, tá? Vamos lá. Primeiro, dá um provérbio útil. Então, vem com o nome das tribos aqui logo abaixo, tá? Se você quiser acelerar um pouco, vocês já devem conhecer esse recurso mais do que eu, né? Mas, vamos lá, né? 1.25 aí para ajudar a passar um pouquinho mais rápido. Mas não se empolguem, beleza? Questões, tá? Você vai escolher, vai identificar, na verdade, desculpa, qual foi o provérbio dessa tribo? Araparro. Qual foi o provérbio dessa tribo e o seu líder? E depois, por último, dessa. E vai explicar esse provérbio, assim como você fez com os ditados populares brasileiros, agora vai explicar qual é o significado desses das tribos dos Estados Unidos, da América do Norte. Certo? 4 aulas passadas, turmas. Vamos lá para a nossa última. Quinta-feira, roteiro de estudos. Finalizando o provérbio, eu quero que você leia agora uma nova definição aqui a partir do site Brasil Escola. Tá certo? Você vai perceber como que eles transmitem também a diversidade cultural de regiões brasileiras. Tem ditados que, na verdade, a gente nunca ouviu falar porque eles pertencem a certas regiões, mas vamos tentar entender cada um deles. Aqui, esse site já explica qual é o significado. Então, perceba que ele já dá uma explicação, já dá uma ideia do que ele diria. Então, qual que vai ser a sua tarefa diante disso? Escolher um que para você já tem um significado, né? Você já tem experiências acumuladas aí. Qual deles que você fala, bah, isso aqui já aconteceu comigo. Isso aqui eu entendi porque eu tive uma experiência de vida que realmente esse provérbio, esse ditado popular faz sentido. Escolhe um e explica para nós. Agora é um momento de diálogo na nossa casa, né, turma? Mais do que nunca, vamos conversar com alguém aí da nossa família, dos nossos conhecidos. Apresenta esses provérbios aqui para ele. Chama ele aqui contigo para fazer essa tarefa de casa e veja se ele já conhecia algum. Muito provavelmente que sim. Ou se ele conhece algum outro. E aí discutam, conversem sobre esse provérbio aí, onde que ele ouviu pela primeira vez. Quem que contou esse provérbio para ele ou para ela aí da sua família? Será que ele lembra? Qual que é a história desse provérbio? Geralmente eles têm momentos marcantes, né? De aprendizado de vida. Beleza? Agora, nossa tarefa complexa do dia, para fechar a semana, escreva um mini conto em que a moral da história seja um provérbio da lista. Então você tem que criar uma situação aí que esses personagens se envolveram em algum conflito, algum desafio, e isso gerou uma experiência para eles, gerou um aprendizado, gerou uma sabedoria. Qual provérbio explica essa experiência que eles tiveram? Qual ditado popular explica essa sabedoria que eles acumularam agora depois de terem passado aí por tudo isso? Uma história breve, turma. Você pode terminar ela com um provérbio, né? Um personagem conta para o outro provérbio. Realmente, agora eu lembrei. Uma vez meu pai me disse, uma vez minha mãe me disse, uma vez o meu avô me disse, tal ditado popular. Agora ele faz sentido por quê? Porque aconteceu comigo. Então, imagine aí essa história. Feito, turma. Era isso. Na sexta-feira, é sempre bom lembrar uma revisão das atividades. O que você fez ou deveria ter feito aí ao longo da semana. Aula 1, aula 2, aula 13 e 4, aula 5. Então, essa é a nossa semana, turma, sobre artigo, definido e indefinido, e sobre o provérbio ou ditado popular.
Beleza, queridos? Já vi muitos nomes aqui no nosso Google Sala de Aula, já tem aluno comentando, postando atividades. Já também, na verdade, sentindo falta de outros colegas. Então, eu peço que cada um que já entrou, já está entendendo, passa o link para o colega no WhatsApp dele. Eu sei que vocês têm um contato entre vocês, posta no grupo da turma e vamos ajudar uns aos outros agora, como sempre. Beleza, queridos? Até mais, bons estudos, boas atividades. Um abraço.